Bom, eu vou tratar de uma experiência de pesquisa interdisciplinar que teve como resultado a publicação desse livro, que se chama Do Rural Invisível ao Rural que se Reconhece, Dilemas Socioambientais na Agricultura Familiar, que, na verdade, é uma experiência de pesquisa interdisciplinar que aconteceu e continua acontecendo num programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é um programa de doutorado que existe na Universidade Federal do Paraná. Eu fiz o meu doutorado lá, então o trabalho que eu vou apresentar aqui é um pouco da trajetória, pode-se dizer, dos últimos 10 anos, porque isso começou em 2002 e esse livro foi publicado em 2012. Então, eu vou tentar trazer o mais rápido possível, já que a gente tem 20 minutos, essa experiência de 10 anos para a gente debater aqui. Então, aqui uma rápida estrutura da minha apresentação, o contexto da pesquisa, falar um pouquinho sobre a pesquisa interdisciplinar lá no programa de doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Vou me deter um pouco mais sobre as etapas dessa pesquisa, rapidamente trazer alguns elementos sobre o rural regional, sobre o qual nós nos debruçamos esses anos todos, alguns comentários sobre o resultado dessa pesquisa e algumas observações, aí são pessoais, sobre prós e contras dessa metodologia interdisciplinar. Eu ressalto que esse ponto 4 e ponto 5 eu vou passar muito rapidamente, porque o nosso objetivo nessa sessão era as abordagens metodológicas. Então, eu fiquei um pouco, como é que eu vou dizer, desconfortável de trabalhar só com abordagem metodológica e não trazer nada de resultados, então eu vou, mesmo que rapidamente, eu vou passar por esses resultados. Então, sobre o contexto da pesquisa que acontece lá no programa de doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vale a pena destacar que ele é um programa só de doutorado. Então, ele é um programa de pós-graduação que se restringe a doutorado, não tem mestrado nesse programa. Isso tem uma explicação. Na verdade, a ideia dentro da proposta do programa é que se faça um exercício de pesquisa interdisciplinar a partir de uma formação disciplinar mais consolidada, mais sólida, se é que dá para dizer isso. Então, quando a gente aporta ao grupo de pesquisa que vai trabalhar alguns anos nesse doutorado, um economista, um agrônomo, um biólogo, um geógrafo, a ideia é que seja um economista com formação mais dura, digamos assim, em economia, um agrônomo com uma formação mais sólida em agronomia, um biólogo e assim por diante. Já que a compreensão é que, com essas formações mais consolidadas, você tem a capacidade de aportar maiores possibilidades de diálogo com as demais disciplinas. Senão, tu corre o risco de ficar muito frouxo, isso acaba dificultando um pouco o diálogo e não é esse o objetivo. É dentro da linha de pesquisa que se debruça sobre o espaço rural, chamada Sistemas Sociais, Técnicos e Recursos Naturais de Áreas Rurais, e no caso dessa pesquisa é o rural de uma região metropolitana, que é a região de Curitiba, no sul do Paraná. A equipe de pesquisa que esteve envolvida nesse trabalho que resultou no livro, foram 10 pesquisadores, dos quais 7 à época eram doutorandos, hoje todos são doutores, quase sênior já, que continuam envolvidos nessas discussões, mais 3 professores do núcleo de professores do programa. As áreas de formação envolvidas: agronomia, biologia, economia, geografia e sociologia. Isso é variável, depende muito da entrada de pesquisadores no caminho aí da pesquisa. E o resultado, além das 7 teses de doutorado, obviamente, vários relatórios, eu diria quase que infinitos relatórios de pesquisa, muitos artigos, e o livro, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, que foi publicado em 2012. Está aqui o livro. Ele está à mostra ali na frente, quem quiser. Não estou fazendo propaganda para vender, mas quem quiser olhar, por favor. Tem muito mais no livro do que eu vou dizer aqui para vocês. Então, sobre a pesquisa interdisciplinar lá no programa de doutorado. Ela é reconhecidamente uma proposta pioneira, ela é uma proposta diferenciada, sobretudo no âmbito dos programas de pós-graduação no Brasil. A gente não tem, eu pelo menos não tenho conhecimento de programas dessa natureza fora do país. Eu tenho conhecimento, sim, que há uma forte influência francesa na constituição desse programa lá de doutorado. Mas no Brasil, com essa proposta interdisciplinar, que a gente conheça, é a única experiência que a gente tem no Estado. A gente tem programas multidisciplinares.
Agora, com esse exercício interdisciplinar, a gente não conhece. Então, tem duas coisas que são características do programa. O primeiro, quando os pesquisadores entram no programa de doutorado, o lugar onde eles vão fazer a pesquisa já está definido, que é o rural regional. E o método de trabalho também já está definido, que é interdisciplinar. Então, isso, para quem é de uma formação disciplinar, como é o meu caso, que sou economista, é completamente diferente. É porque a gente tende a entrar num programa, a gente tem um interesse de pesquisa, se a gente vai fazer pesquisa de campo, a gente tem as nossas preferências, a gente tem metodologias que a gente pretende usar. Nesse caso, isso está definido. Então, a gente entra sabendo que vai pesquisar uma região que a gente não conhece e o método, que no meu caso também era uma novidade. O programa ele tem como alicerce a ideia ou a visão de que meio ambiente e desenvolvimento, e mais especificamente essa interface sociedade e natureza, ela constitui um tema privilegiado para o exercício da prática interdisciplinar. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um tema de pesquisa que abre possibilidades de diálogo bastante interessantes, mas que são possibilidades de diálogo pela interdisciplinaridade que não necessariamente precisam e devem acontecer em todas as áreas, em todos os temas de pesquisa. Então, essa é a concepção que se tem no programa de doutorado, que nem todo problema de pesquisa deve ser submetido à abordagem interdisciplinar. Alguns, a gente tem mais, digamos assim, benefícios de trabalhar com abordagem interdisciplinar e outros menos. Aqui uma outra observação, essa é uma observação, inclusive, do Claude Renaud, que seria o nosso debatedor. Eu citei ele ali, mas ele não veio. A interdisciplinaridade não deve se tornar uma exigência para toda e qualquer produção científica. Não deve ser uma amarra. A gente não precisa necessariamente fazer com que tudo seja interdisciplinar. Por que isso? Porque se entende que as disciplinas têm um papel importante na produção do conhecimento. O que a gente sabe hoje do mundo foi produzido basicamente a partir das nossas abordagens disciplinares. O que eu sei de economia hoje foi produzido a partir de abordagens teóricas e metodológicas dentro da minha área de economia. Então, a interdisciplinaridade é uma possibilidade que a gente tem, mas não deve ser uma camisa de força para todas as disciplinas. Isso aqui é um esquema, ele é grande, parece complexo, e eu diria para vocês que, de fato, a experiência ela é grande e ela é complexa. Eu vou tentar me restringir ao máximo, mas esse esquema, essas sequências aqui, é mais ou menos isso a trajetória que se passa. A partir da entrada no programa até o momento que tu encerra esse ciclo. Então, o que eu destacaria aqui seriam as oficinas de pesquisa, que são os momentos fundamentais da metodologia interdisciplinar, e as etapas da pesquisa de campo, que eu vou tentar especificar um pouquinho mais aqui para vocês. Eu coloquei aqui o item A, disciplinas teóricas, porque qualquer programa de pós-graduação a gente tem disciplinas teóricas que a gente vai cursar. Talvez a diferença do programa lá seja o rol de disciplinas, ou quais são as disciplinas que estão à disposição das pessoas que ingressam no doutorado. Então, no nosso caso, disciplinas relacionadas à sociologia, antropologia, economia, geografia, geologia, biologia, ecologia. A gente pode fazer disciplinas até de fotojornalismo ou coisa do tipo. Então, o leque de possibilidades é grande e ele tenta, pelo menos, atender o mínimo de requisitos das ciências sociais, da ciência da natureza, para tentar começar a agregar os pesquisadores a partir desse grande guarda-chuva, ou desse grande tema que é meio ambiente e desenvolvimento, e a interface ambiente-sociedade. Então, terminadas as disciplinas teóricas, o pesquisador ele continua mais ou menos como quando ele entrou, ou seja, ele tem interesses individuais de pesquisa. Por exemplo, alguém interessado no estudo da paisagem, que a gente tinha isso, interessado no estudo das políticas públicas, sistemas agrários, reprodução social. Então, esses interesses, a gente pode entrar no programa com eles e termina as disciplinas teóricas com esses interesses. Pelo menos a gente imagina por onde vai trabalhar. Aí entra a primeira oficina de pesquisa, que é a oficina de pesquisa 1. Para mim, é um momento crucial do método, porque a região metropolitana e o rural metropolitano, ele é um objeto estranho a praticamente todo mundo que entra nesse grupo de pesquisa. Então, da minha equipe, a gente era 10 pesquisadores, 1 e uma professora, 2, a Ângela e a Simone, são pesquisadores da região. Os demais são todos de fora, do Nordeste do Brasil, do Sul do Brasil, do Centro-Oeste, enfim. Então, a região metropolitana é um objeto estranho a esses pesquisadores.
Então, essa oficina 1 e esse diagnóstico que a gente fez, ele serviu um pouco para aproximar as pessoas do tema, né, que a gente iria trabalhar, que é o rural da região metropolitana. Isso foi o resultado da oficina de pesquisa 1. Isso aí dá base para o que a gente chamou de identificação de questões sociedade e natureza. Começar a se questionar sobre as possibilidades, né, dentro desse tema aí. Que depois, na oficina de pesquisa 2, que é um outro momento importante de produção dentro do programa, a gente vai aprofundar. E no caso nosso, a oficina de pesquisa 2, a gente, além de relatório, a gente trabalhou com a produção de quadros síntese. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Produção de mapas temáticos, de quadros, que a gente ia cruzando informações, espacializando dados e informações para que todo mundo se familiarizasse com essas informações. Isso aqui, por exemplo, é um material que a gente produziu. A gente espacializou dados de ganho e perda de população rural nos municípios, para identificar municípios que tinham mais ou menos ganho ou perda de população rural. E por aí vai. Aqui espacializado a área de ocupação urbana e a área de manancial de água na região metropolitana. Aqui um quadro que mostra a cobertura florestal na região. Isso também foi, olha, está colocado no mapa. Então, a gente foi criando esses mecanismos. Isso aqui é a estrutura fundiária. Na verdade, para facilitar a visualização dessas informações pelo grupo de pesquisadores. Além, obviamente, de aproximar alguém que é da economia com o trabalho, né, dessas ferramentas de produção de mapas, espacialização de dados, etc. Então, isso já é um ganho do ponto de vista da metodologia. Então, essa oficina de pesquisa 2, ela caminha para o que a gente chama de definição de um programa de pesquisa comum, que é um programa guarda-chuva, né, com a questão, ou questões grandes que norteiam os trabalhos de todos os pesquisadores e onde a gente vai se encaixar ali, dependendo do interesse individual. Então, é um programa que vai dar base para todo mundo trabalhar. Isso feito, ou definido, esse grande programa de pesquisa, a gente temos um grande programa de pesquisa. Para a gente trabalhar, ou para avançar nesse grande programa, quais são os conceitos fundamentais? Quais são as categorias de análise fundamentais? Por exemplo, heterogeneidade, diversidade, rural, agricultura familiar, paisagem, sistemas de produção e etc. Então, o grupo tem vários conceitos e categorias que considera importantes e que precisa ser discutido para que a gente saiba o que é que se está falando quando se fala, por exemplo, em sistema de produção, ou quando se fala em desenvolvimento. Então, alguém da economia, alguém da sociologia, da antropologia, da biologia, trabalhar na elaboração de um texto teórico, e a gente fez isso. Eu vou tentar não me alongar muito, mas eu abri só para vocês verem. Esse é o tipo de produção que a gente realmente fez, um texto teórico. Então, há 12, 14 mãos, a gente vai trabalhando a elaboração de conceito. Cada cor aqui é alguém que estava colocando alguma informação em determinado conceito. Isso aqui vai longe. Não é o texto final, mas enfim. Então, isso aqui é o tipo de trabalho que a gente fez, que era a ideia de aproximar todo mundo de conceitos. Porque senão eu, economista, estou falando de sistemas de produção de uma forma muito rasteira. E a ideia é que, nesse grupo de pesquisa interdisciplinar, quando a gente o economista fala em sistema de produção, ele saiba do que está sendo falado. E, da mesma forma, o agrônomo, quando vai falar de reprodução social, ele sabe do que está sendo falado. Então, isso vocês podem imaginar que é um exercício pesado, é duro. Então, isso é um bom tempo de trabalho, é um bom tempo de discussão. As nossas oficinas envolviam discussão de texto e etc. Mas é um ganho que a gente tem do ponto de vista da formação pessoal. Pode não se tornar um economista com muito mais informação em economia, mas eu, pessoalmente, acho que a gente acaba virando um economista melhor do que era quando entrou. Os economistas podem não concordar com isso. Feito esse grande texto de produção teórica, aí, temos o programa de pesquisa, temos a sintonia entre os conceitos que a gente vai trabalhar. Agora eu posso pegar uma boa parte dessa produção e me apropriar dela para fazer o meu próprio projeto de tese, porque isso é uma obrigação num programa de doutorado. Tem que fazer, tem que defender, tem que qualificar. Então, essa é a etapa seguinte. E aí, feito isso, terminou toda a parte de projeto individual, texto teórico. Aí a gente vai a campo, ou volta a campo para qualificar informações, conversar com alguns informantes, para tentar achar, já que não dá para fazer com 26 municípios, para tentar achar onde é que a gente vai fazer estudos de caso que a gente chama ilustrativos. A gente não tinha intenção de que esses estudos de caso pudessem ser generalizados.
A gente tinha uma discussão geral boa, e todas as áreas conseguiram fazer isso nesse projeto, mas a gente queria ilustrar algumas dessas informações. Meu tempo já se vai. Então, essa foi a primeira etapa da pesquisa de campo, né, que levou a gente a definir os municípios e as comunidades onde a gente ia trabalhar e realizar a grande pesquisa, que a gente chama de pesquisa coletiva. Essa pesquisa coletiva tinha um instrumento de pesquisa bem elaborado, que contemplasse minimamente o interesse, né, dos diferentes pesquisadores e que desse base para eles depois pegar e selecionar. O entrevistado 50, por exemplo, me interessa para trabalhar com reprodução social. O entrevistado 80 me interessa para trabalhar com a questão da paisagem. Então, o questionário tinha que ter elementos que dessem essa sustentação para cada um dos pesquisadores. Isso foi um trabalho árduo, durou meses, e todo mundo ia a campo. Os pesquisadores iam a campo, a gente não tinha equipe de pesquisa. E, em geral, ia, no mínimo, um das ciências sociais e um das ciências da natureza. Então, vocês imaginam, uma experiência bonita, mas trabalhosa. E a terceira etapa, que é a última, antes da tese, é aí a pesquisa individual mais qualitativa. Agora aqui eu vou passar rapidamente, que eu disse para vocês, só para não ficar muito no ar, que região é essa. Então, isso aqui é a região metropolitana de Curitiba, sul do Brasil, sul da América do Sul, e esses são os 26 municípios que compõem a região metropolitana. Então, uma área de 15.500 km², para um padrão francês, isso é grande. 2/3 dessa área é a área rural, 3.200.000 habitantes, 26 municípios, 270.000 habitantes no meio rural. Curitiba, a capital, 1.800.000 habitantes, mais ou menos a população de Paris, e importante na produção de hortaliças. Isso aqui é um trabalho que a coordenação da região metropolitana, que é o órgão de planejamento regional, usa para definir os municípios que têm mais ou menos interação com o núcleo urbano, que é Curitiba. Eles chamam de anéis metropolitanos. Então, o amarelinho mais escuro seria municípios basicamente urbanos, com muita interação com a capital. O segundo seria em processo de integração. E terceiro, seriam os municípios mais com dinâmica rural. E nós selecionamos um município em cada um desses anéis aí. E uma comunidade em cada uma deles. Isso aqui eu vou passar porque é perfumaria. Isso aqui é só para dar vontade de visitar a região. Esse é o rural do qual eu estou falando. Então, isso aqui é uma das comunidades, a agricultura altamente intensiva, moderna, nível de renda, se a gente comparar o nível de renda da família de produtores aqui, ela se equivale a um nível de renda de médio para cima na cidade. Pouco acesso à política pública, Pronaf especificamente, e outras políticas, que é uma coisa curiosa. Mas é uma comunidade que explora muito o fato da proximidade com a capital. Aqui é outra comunidade, Postinho, comunidade mais pobre, alta dependência de fatores naturais na produção. Eu até usei a expressão ali, a diversidade nessa comunidade ela se dá mais por questão de sobrevivência. É plantar o que dá. Isso aqui eu vou passar, que é o que eu chamo, um exemplo de ação de políticas públicas. Aí eu quero falar um pouquinho do ponto de vista do pesquisador da economia, nesse programa. Então, assim, se eu entro no programa com interesse em trabalhar com ação de políticas públicas, eu teria, por exemplo, vários indicadores, várias entradas para trabalhar com esse tema. E eu citei aqui alguns exemplos. Produção, produtividade, emprego, renda, turismo, lazer, acesso a mercados, custo, competitividade, políticas públicas em si, etc. Ali dentro do programa, eu dificilmente vou conseguir me espremer aqui dentro. Porque essas outras, dá para chamar isso aqui de dimensões, se a gente preferiu, elas acabam ficando muito presentes no pesquisador da economia, e aí vai ser difícil a gente falar em produção e produtividade sem falar em aspectos relacionados à dinâmica social, ou à dimensão social, ou dimensões culturais, ou dimensões geoambientais. A gente começa a se dar conta que muito do que está acontecendo do ponto de vista da produção e, às vezes, do sistema de produção e da combinação produção e trabalho fora da propriedade tem a ver, por exemplo, com aspectos culturais. Outras vezes, o fato de existir na comunidade o acesso a mercados não tem a ver com a política pública que agiu no sentido de criar, mas tem a ver com aspectos, por exemplo, festas populares que aportavam população urbana para essa festa, acabou ficando importante, isso virou parte da dinâmica da comunidade, e que acabou criando um mercado sistemático para produtos agrícolas que eles começaram a agroindustrializar. Então, a dinâmica é muito interessante.
Aqui já estou me encaminhando para o final, espero que eu não estoure muito meu tempo. Falta nada de tempo, né, Magno? 2 minutos. É um esquema comparativo, é meio precário também, tá? Mas é mais ou menos dentro disso que eu estava falando para vocês. Como é que, se a gente coloca abordagem disciplinar e abordagem interdisciplinar, a gente pode, eu, economista, trabalhei com essas variáveis. Eu trabalhei com aspectos relacionados à produção, produtividade, custo, renda, tipo de produto que se produz, acesso ao mercado, etc. Mas isso, necessariamente, na minha análise, teve que ser ampliado. Eu tive que trabalhar com outras variáveis. Tive que trabalhar, por exemplo, com entradas na discussão de reprodução social, estratégias desses agricultores, porque senão não conseguia mais dar conta de fazer a explicação daquilo que eu estava observando. E dando exemplo de novo, de trabalhar com política pública, às vezes, a ausência da política pública é um elemento importante para estimular mudanças, para estimular a transição, para explicar a dinâmica da comunidade. E outras vezes, a presença da política pública é importante. Então, isso é uma possibilidade que o método nos abre. Eu vou terminar aqui. Tem várias vantagens, eu não tenho dúvida disso, que a gente teve vários ganhos. Eu, como economista, me considero um economista melhor do que quando eu entrei no programa há 11 anos atrás. Mas tem algumas dificuldades, e algumas delas eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, se amplia a capacidade de compreender e explicar, isso eu não tenho dúvida. A capacidade explicativa, a partir de uma experiência interdisciplinar desse porte, certamente é maior. Só que também tem um risco, que a gente destaca muito no programa, tu começa a falar a mesma linguagem que todo mundo, só que tu fala de uma maneira, ou se fala de uma maneira muito superficial. Então, por exemplo, é eu falar em reprodução social, porque todo mundo fala, mas sem saber do que se trata. Então, isso é um risco, se a gente não faz um bom trabalho de pesquisa interdisciplinar. A ideia é que tu tenha consistência no que tu está fazendo. Essa ampliação de horizontes acaba dificultando a hora de fechar, porque tu precisa. O exercício de delimitação também é importante para a pesquisa andar bem. Isso é uma dificuldade, a gente teve essa dificuldade também lá. Outra coisa, essa abertura ao diálogo interdisciplinar, ela encontra algumas restrições na área. Eu vou dar o exemplo da economia, não sei nas outras, mas os espaços de debate dentro da economia, por exemplo, o Encontro Nacional de Economia. Esse é um tipo de trabalho que o resultado dele é difícil de eu compartilhar. As pessoas podem até aceitar uma comunicação minha, mas o problema é que eu tenho pouca interlocução. Os economistas não sabem muito bem do que eu estou falando, então eles preferem não falar nada. Isso é ruim do ponto de vista da disciplina, porque um trabalho desse deve ser submetido ao crivo dos pares, para que a gente possa, inclusive, melhorar as abordagens dentro das áreas. É uma dificuldade. Há um risco da gente ficar meio marginalizado. Eu coloquei isso entre aspas. Por quê? Porque a gente tem espaços de diálogo, como esse aqui, dos temas rurais, que são ótimos. E a gente tem também isso no Brasil. Agora, eu acho que a gente tem que fazer isso dentro desses espaços temáticos, mas tem que fazer dentro das áreas também. A gente tem que mexer um pouco com as nossas áreas e tem que receber também a crítica deles. E aí, por último, para terminar, o tempo de realização dessa experiência. A gente tem, e aqui na França eu acho que é parecido, 4 anos para fazer esse processo todo de pesquisa. Esse tipo de trabalho não cabe em 4 anos. Não tem jeito. Eu sei que a gente tem que terminar em algum momento a nossa pesquisa, mas essa é uma dificuldade que não foi resolvida lá e eu imagino que precisa ser trabalhada. Bom, eu paro por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que a gente tenha contribuído para o debate. Obrigado.